Dando continuidade ao evento, convidamos agora para fazer a apresentação da palestra Desafios e oportunidades na proteção das infraestruturas críticas, segurança ciberfísica nas empresas de energia. O senhor Tácito Augusto Silva Leite, da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança. O senhor Tácito Augusto é autor do livro Gestão de Riscos na Segurança Patrimonial e criador da plataforma T-Risk, que aplica o método de avaliação de riscos Total Risk. Atua desde 94 na área de gestão de risco e segurança privada, desenvolvendo atividades de gerenciamento integrado de riscos, prevenção de perdas, projetos globais de segurança e administração de empresas de segurança para multinacionais, órgãos de governo, organizações de defesa e empresas de grande porte. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, o Efraim, o Coronel, a todos que estão aqui. Eventos como esse, dentro de uma empresa, de uma organização, com esse tipo de complexidade, não é comum de vermos no país, tá? Mesmo um país grande como o nosso. Então, além do agradecimento, parabéns à organização e à empresa por estar fazendo promovendo esse tipo de encontro. Bom, ano passado fiz um estudo, um levantamento sobre segurança de infraestruturas críticas com foco, um recorte específico na área de energia. E encontrei alguns números interessantes. Essa pesquisa surgiu por um objetivo muito específico. Eu fui buscar informações para um trabalho dentro dessa indústria de energia e as informações não existiam consolidadas em nenhum lugar, pelo contrário, eram os mais dispersos os locais onde existia informação sobre isso. E, pasmem, no Brasil não existe nenhum documento que consolide essas informações. Existem poucos trabalhos acadêmicos, a maioria deles por militares das forças, e mesmo assim de maneira dispersa. Ok? Vamos ver aqui. Bom, vamos começar com o seguinte pensamento. Como evoluímos enquanto sociedade, né, e como agimos em relação à segurança. Porque o ponto de partida, quando se pensa em segurança não são softwares, normas, manuais, isso não faz segurança. Tá? Podem servir como ferramentas, mas segurança depende de cada pessoa que está nessa sala e de cada pessoa dessa empresa que não está nessa sala e de cada fornecedor, cada pessoa que tem acesso às estruturas da empresa. Isso serve para qualquer empresa. Só assim você pode ter uma segurança efetiva. Então, como é que nós pensamos? Como é que nós agimos enquanto segurança? Pensem o seguinte, faça a seguinte reflexão. Por que o homem, ainda não era homem na época, por que ele saiu da árvore e foi para a caverna? Por que depois ele saiu da caverna e foi lá para a planície aberta? Segurança é um componente, em todos esses casos, se vocês analisarem a trajetória humana na face da Terra, em todas elas, em todos os grandes marcos, segurança é um componente que pode estar em segundo, terceiro, quarto colocado. O primeiro é conveniência, conforto. É isso que nós buscamos. Nessa sala, agora, mesmo sendo esse público que nós temos aqui, 30% a 35% da sala está com ou Bluetooth ou Wi-Fi, ou os dois abertos, mesmo sabendo os riscos que existem relacionados a essa opção. Mas por que isso? Se são profissionais que trabalham com segurança. Conforto, comodidade. Vou chegar em casa, vai conectar automaticamente. Vou chegar na empresa, vai conectar automaticamente. Idem para o notebook. Né? Ainda existe um pouco mais de cuidado só em função da bateria com o notebook. Mas o telefone nem tanto assim. Bom, sabendo que é assim, e olha, isso não é uma crítica, isso é só uma constatação. Tá? E por que a constatação é importante? Sabendo como é e como vai continuar sendo, tá? Não vai mudar. Se a gente olha para trás e vê toda essa trajetória
até hoje dessa maneira, daqui para frente não vai mudar. Então, sabendo que é assim, como é que nós podemos atuar, trabalhar e agir para conseguir mitigar os riscos relacionados ao nosso negócio, à nossa organização, com as pessoas tendo esse tipo de atitude? Sempre segurança, terceiro, quarto, quinto colocado. O primeiro é sempre conforto e conveniência. Tá? Bom, ao longo da história, então, nós temos o homem, a natureza. Naquele momento, o que o homem fazia era coletar, caçar, por isso a proteção do território era importante. E a proteção era feita como? Através da segurança parafamiliar. Eram pequenos grupos, 20, 30, 40 indivíduos, que protegiam o seu território. Era assim. Passamos para um segundo marco, homem-máquina. Aqui a gente tem um marco referencial como Revolução Industrial, 1817, Inglaterra. Foi aqui, nesse momento, que surgiu o conceito da segurança patrimonial, ou seja, o patrimônio era o bem a ser protegido. Era o território, depois passou a ser os feudos, aquele território bem mais amplo do que no primeiro período, e agora a gente passa a proteger o meio de produção. Proteção do meio de produção. E nós estamos inseridos hoje nesse momento. Homem-conhecimento, sociedade da informação e economia intangível. Tá? Quando a gente fala de economia intangível, olha a importância de entender essa intangibilidade. Quanto vale a Ford, uma empresa mundial, multinacional, com fábricas, uma quantidade imensa de funcionários, agora um pouco menos por conta da automatização, mas uma quantidade grande de máquinas e uma quantidade imensa de estoque. Tá? E vocês conhecem o Uber, né? Possível que todos aqui já tenham andado em um, ou vão andar ainda. O Uber tem 12 anos, 12, 13 anos de vida. A Ford é uma empresa centenária. Tá? O Uber hoje tem um valor de mercado maior do que o da Ford. Como pode isso? Alguém sabe aqui onde está o escritório do Uber? Alguém conhece alguém que trabalha efetivamente, carteira assinada no Uber? Tá? Se conhecer, levanta a mão aí. Cada vez está aparecendo mais. 1, 2, mas aqui parece que não tem um. Mas você conhece lá nos Estados Unidos, aí não vale. Aqui, no Brasil. Né? Então, essa é a economia intangível que nós vivemos hoje. E atrelado a essa economia intangível, do mesmo jeito que uma empresa cresce e chega nesse nível de valor de mercado maior do que o da Ford, 56 bilhões, 62 bilhões de dólares, mais ou menos, e a Ford 51, 52. Do mesmo jeito que ela cresce rápido, ela pode cair rápido. A imagem dela pode ser afetada e as ações dela caem. Esse é o momento que nós vivemos da economia intangível. E como é que se faz segurança? Como é que se protege uma organização num momento como esse de economia intangível? Através de uma segurança entendida como segurança integral. Tá? Eu prestei atenção em algumas apresentações aqui ao longo do dia, e muito se fala, eu vi muitos falando sobre onde começa a TI, onde termina a TO, onde é que está a segurança, é de um, é de outro. Tá? Eu vou, de novo, isso não é uma crítica, isso é um tipo de abordagem. Eu vou trazer uma abordagem um pouco mais ampla. Tá? Onde é que começa e termina a empresa? Esse é o grande ponto. Onde é que começa e termina a Petrobras? E por que saber onde começa e termina a Petrobras? Porque tudo que tiver aqui dentro é a empresa. Não existe a TI, a TO, a TA, a segurança da informação, a segurança física, a inteligência, a área de RH, o jurídico. Isso é didático. Isso é formalidade, porque nós, seres humanos, gostamos dessa formalidade. Gostamos de organizar as coisas para nos sentirmos mais empoderados, mais capacitados. Olha, eu consigo organizar, eu tenho domínio sobre isso. Balela. Isso é só organização. A empresa é uma só. Então, se nós não entendermos, independente de que caixa dentro da organização você está, independente, se nós não olharmos para a empresa, todos na mesma direção, entendendo quais são os objetivos do negócio e como que a minha área e como que eu contribuo com os objetivos do negócio, se não existir esse pensamento, a empresa vai continuar com diversas vulnerabilidades, que são os gaps. Os gaps que vão existir entre uma área e outra. Sabe o deixa que eu deixo e ninguém faz? Esses gaps são os gaps explorados por quem? Pelo crime cibernético, pelo tráfico, pelas diversas organizações criminosas, físicas e virtuais que existem no mundo.
Tá? E como é que se faz segurança integral? Através de gestão de riscos. Riscos de quê? Risco de segurança, risco de operação, risco de negócio. O foco é o negócio, a organização. Tudo sai dos objetivos da organização, quais são os fatores críticos para que a organização consiga atingir os seus objetivos, para só então a gente descer para entender como que os riscos relacionados a cada uma das caixinhas interferem nos fatores críticos de sucesso e, consequentemente, aos objetivos do negócio. Aí sim, a gente vai chegar no nível de todos falarmos a mesma língua, todos estarmos olhando na mesma direção. Os gaps vão diminuir, com isso, as perdas e as quebras vão diminuir, aumenta a produtividade e aumenta a competitividade das organizações. Esse é o ponto de partida. Tá? Eu não quero... Só isso daqui daria uma conversa muito boa de uma tarde inteira, mas a minha missão hoje aqui é outra, é falar sobre a pesquisa. Mas eu quero que vocês entendam que a pesquisa está baseada nesse tipo de reflexão e nesse tipo de pensamento. Em que mundo vivemos? Tá? Acho que a primeira palestra depois do almoço foi brilhante, eu gostei muito da abordagem dele. Desculpa, eu não recordo o nome. Ainda está aqui? Não. Ele abordou bem esse tema. Então, nem vou explorar muito, mas nós vivemos exatamente esse momento aqui. Tá? Inclusive, dentro desse momento do mundo, nós temos o momento das indústrias da área de energia, a qual a Petrobras faz parte também. Né? O meu estudo foi específico na área de produção e transmissão de energia elétrica. Tá? Mas todas estão dentro do macro setor, que é o setor energético do país. Então, quarta revolução, inteligência artificial, machine learning, biology, IoT, nuvem, o mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo, ambíguo, gerando pressão e mais pressão em cima das pessoas, das áreas, dos processos, aumentar a produtividade, diminuir o custo. Isso tudo são assuntos que vocês escutam e vão continuar escutando por mais algum tempo. Né? Empresas médias e pequenas não investem em segurança e são fornecedoras das grandes. Então, por isso que, de novo, segurança não é a área de segurança, é toda a organização e vai além da organização. Os clientes fazem parte, contribuem positivamente ou negativamente com a segurança da organização e os fornecedores. Então, de que adianta as grandes empresas investirem muitíssimo em segurança e os seus fornecedores não? Tá? Essa pesquisa está disponível para o download. Tá? Depois dessa apresentação, o link, vou deixar com você, Efraim, o e-book, a pesquisa, e você disponibiliza no portal. Tá? Não se preocupe em anotar nada aqui. O setor elétrico, especificamente dentro do setor elétrico, as Smart Grid e a Indústria 4.0, nós temos algumas características dentro da parte de distribuição. Comecem a imaginar, mas essa realidade é a mesma realidade para os outros setores das infraestruturas críticas. Tá? Então, nós temos automação de redes, religadores automáticos, detectores de falhas automáticos, medidores, drones na manutenção, fusões e aquisições, internacionalização e bolsa de valores. Falando aqui de religadores e dos sistemas das subestações, eles possuem sistemas muito semelhantes a outras indústrias. Existem sistemas escadas, sistemas ilhados, sistemas, alguns deles já conectados, e os que não estavam, com a automatização de rede e os religadores automáticos, principalmente, você vai ter o medidor da sua casa, é um IoT. Ele vai estar conectado, e você vai conseguir, inclusive, tem os benefícios. Claro, a gente está focando aqui nos problemas, porque é o nosso trabalho, mas os benefícios superam as dificuldades. Tá? Você vai conseguir consumir energia no horário que seja mais barato, você vai escolher ligar a máquina de lavar e de secar no meio da madrugada, programa ela, finalmente vai servir para alguma coisa, o preset lá das máquinas, que você vai consumir energia de madrugada, ela vai estar a taxa mais barata. Algumas empresas, as grandes empresas, vão conseguir, inclusive, vender energia. Se ela tiver excedente, ela vai conseguir vender sua própria energia, vai comprar mais barato e pode vender mais caro. Você tem Sabe quando falta energia na sua rua, que alguém tem que ir lá com aquele
cabinho e religar aquele joelho para voltar a energia, isso vai começar a ser automático, né? Em alguns lugares já é automático. Isso não é futuro, é presente. Só não está difundido, tá? Mas isso já existe funcionando. Quem me garante que, se já existe o gatinho de rua lá, o jumper, para ligar a energia, será que não vai dar para jampear também o medidor automático, inteligente? Será que, do mesmo jeito que eu consigo religar automaticamente, eu não consigo fazer cair automaticamente? É uma chave para cima e para baixo. Se eu ligo, eu também desligo. Tá? As tecnologias, a grande maioria, ainda não é produzida com o conceito de proteção, de segurança no projeto Security by Design. Isso não é difundido ainda. Como o colega bem falou antes, esses sistemas são feitos com um objetivo muito específico: funcionar. Eles funcionam? Sim. São resistentes? Sim. Longevidade? Sim. São seguros? Não pensamos nisso. Porque não fazia parte do projeto. Não é bom nem é ruim, é porque não era parte do projeto. O colega falou da indústria nuclear, né? Essa é a próxima pesquisa que eu estou fazendo, porque uma trouxe exatamente a outra. É a mesma lógica. Ainda não está difundido esse tipo de pensamento, mas as bombas nucleares, falando leigamente, são sistemas que estão ilhados. E dentro dos sistemas de comunicação, controle e comando, eles estão começando a fazer pontes. Ou seja, em vez de ser telefone, alguém ir lá fisicamente, ligar a chave, colocar códigos, estão começando a existir algumas automatizações. E junto vem a insegurança. Tá? Então, esse é o mundo que nós vivemos. Bom, esses dois fatos que eu trouxe, vocês têm eles bem mais detalhados ali no café. Então, é o ataque da Ucrânia de 2015 e depois o ataque da Califórnia, que eu acho que o da Califórnia não está lá fora. E a gente já vai entender o porquê. Esse da Ucrânia afetou 700 mil habitantes, 200 mil indústrias. Detalhe, o sistema SCADA só tinha um fator de autenticação, só um, e mesmo sendo um SCADA já poderia ter mais de um. Alta motivação e conhecimento técnico altíssimo para fazer esse ataque, também não é tão simples. Foi um ataque concomitante, eles atacaram o sistema de fornecimento e, ao mesmo tempo, a empresa de telecomunicação, para que os avisos não pudessem ser dados rapidamente. E o tempo de religação, que foram 3 horas, só foi possível porque o sistema ainda era bem manual. Tá? Se já fosse automatizado, eles não conseguiriam ter religado automaticamente a maior parte dos sistemas, e aí esse prejuízo teria sido maior. Aqui a gente está falando especificamente de um ataque cibernético. Tá? Agora vamos falar de um outro, Califórnia 2013. Corte de cabos do subterrâneo, tá? Eles desceram lá nos subterrâneos para cortar cabos, e tiros de fuzil a 17 transformadores de uma subestação de São José. Só que, detalhe, São José supria essas subestações, supria nada mais, nada menos do que o Vale do Silício, só dentro dos Estados Unidos. Tá? Mas eles conseguiram agir rapidamente, tá? Eles conseguiram fazer o desbordo da energia, transmiti-la por outras estações, e teve um prejuízo direto de 15 milhões. Só que aqui a empresa teve que se comprometer nos próximos 3 anos a fazer uma melhoria na casa de 100 milhões. Então, isso daqui é prejuízo, isso daqui é investimento, 100 milhões de investimento. E esse fato nos Estados Unidos, ele trouxe também uma outra iniciativa muito importante, um outro marco, que é o CIP-14, que é um protocolo que exige avaliação de riscos sendo feito dentro dessa indústria, seja uma subestação, seja transformadores, seja transmissão de energia elétrica. E atrelado, a gente vai ver mais à frente, atrelado a esse CIP-14, você passa a ter responsabilidade civil e criminal. De quem? De toda a cadeia, do gerente de segurança, ao gerente da planta, ao diretor da área, à empresa. Passaram a responder, principalmente por 2 motivos. Ou uma avaliação de risco mal feita, tá? Ou, se a avaliação de risco foi bem feita e apontou vulnerabilidades que precisariam de controles melhores, e os controles ou não foram implementados
no tempo e no volume indicado para mitigar os riscos, também respondem por isso. Foi uma correria nos Estados Unidos, essa foi a mais pura verdade. Aliás, 80% da documentação que a gente encontrou é americana. Tá? Eles realmente documentam muito. Bom, falando de infraestrutura crítica, a gente está aqui no setor energético, mas o Brasil ele entende como sendo infraestrutura crítica, isso está descrito na sua Estratégia Nacional de Defesa, 11 grandes setores, tá? Além de energia, por exemplo, sistema financeiro, saúde, telecomunicações, são 11. Estados Unidos são 17, Europa, Espanha são, não lembro, 13, 14. Mas, enfim, no Brasil não é só a parte de energia. O Brasil é o 5º país em custo, tá, médio por empresa relacionado a ataques cibernéticos entre as empresas, as companhias consideradas infraestruturas críticas. Isso já é um ponto de atenção muito grande. Tá? Lá no começo, eu esqueci de falar, com essa internacionalização, tá? No caso Petrobras, comprando empresas fora, e no setor energético, empresas de fora vindo para dentro do Brasil, Iberdrola comprou Electro, Nel no Nordeste, integração, agora fundiu, né? Electro com Nel Energia, maior empresa de transmissão de energia do país. Quando você tem a CPFL chinesa, quando você tem empresas de outros países vindo para o Brasil, vem junto também crime, tráfico, envolvimento político, militar, tudo isso vem junto para o país. Tá? Não na mesma proporção, tudo bem, mas vem. Tá? E dependendo do nível de motivação, eles podem não conseguir atingir as respectivas empresas nos seus países de origem, mas vão tentar em um outro país onde exista um maior nível de vulnerabilidade. Tá? Sei que alguém tinha falado. Setor elétrico entre as mais afetadas. Tá? E entre as empresas de infraestruturas críticas, o estudo indica que o setor energético figura entre os mais afetados de todos. E agora, olha que interessante. O custo médio do setor elétrico é o segundo custo médio das infraestruturas. E olha isso aqui. O relatório indica ainda que o impacto econômico mais alto é produzido por pessoas mal intencionadas e tem relação direta com a segurança física. Por isso, o título do estudo é Segurança Cyberfísica, e não é um erro ortográfico, é de propósito, tá? Para impulsionar a integração dessas duas áreas. Lá no passado existia, dentro da própria TI, começou a segurança da informação, depois começou a ser necessário o desmembramento, começou a ter problemas de relacionamento dentro da própria TI, segurança da informação e TI. Hoje isso já está ultrapassado, já é consolidado, são duas áreas paralelas, duas áreas irmãs que trabalham conjuntamente, mas a segurança física ela ainda não entrou nesse mesmo nível. Tá? Existem vários motivos que a gente não precisa falar aqui em razão do tempo, mas vários motivos daria para explicar porque a segurança física patrimonial não chegou nesse mesmo patamar de maturidade e de decisões dentro da organização. Só que 60%, acho que foi você que falou, né? 60% dos ataques são feitos por pessoas, e são pessoas de dentro. Então, se você não tem a primeira etapa, que é o controle de acesso, e acesso físico mesmo, quem entra na empresa, e dentro da empresa, onde que ela consegue acessar, que locais ela consegue acessar. Só depois é que vem o controle lógico. Porque se eu não tenho acesso físico, né, tem uma máxima que diz, se eu tenho acesso físico ao bem, eu tenho controle e tenho domínio e tenho as informações que esse bem possui. É só uma questão de tempo. Agora, se eu não tenho acesso físico, já demora um pouco mais. Essa máxima poderia ser verdadeira, só que o prazo de tempo talvez não fosse útil para o criminoso continuar tendo o mesmo interesse. Então, a primeira barreira, independente de que área seja, a primeira barreira é controle de acesso. Tanto é que nos Estados Unidos, o controle de acesso é uma matéria dentro da área de segurança. Tá? Aqui no Brasil é uma tecnologia. São as catracas, o portão. Lá é uma matéria, uma disciplina. Como controlar acesso. A catraca é uma ferramenta. Tá? É como segmentar. Como é que estamos de tempo?
A transmissão, no caso do setor elétrico, a transmissão corresponde a 62% dos ataques. Tá? Vamos fazer agora 2 comparativos. Como funciona na Espanha e como funciona nos Estados Unidos, para a gente entender como é que está no Brasil. Bom, Espanha, copartícipe da segurança, das infraestruturas críticas e é orientador. Então, a estratégia de segurança energética nacional ela é formal. Tá? Ela é um desmembramento da estratégia de defesa. Então, existe a estratégia de defesa e eles criaram uma estratégia de segurança energética, específico para o setor, como poderá ter a estratégia de segurança das telecomunicações, estratégia da segurança da saúde pública, tá? Como desmembramento da estratégia de defesa. A cooperação indústria e setor público ela é muito forte. Ela não é uma mera falácia, ela existe na prática. O Sistema de Segurança Nacional espanhol é dirigido pelo primeiro-ministro. Olha só como, na prática, se materializa o discurso. No Brasil, o comandante-maior, vamos falar assim, da defesa cibernética, ele está 4º, 5º nível depois do presidente. Se não me engano, se não for menos ainda. Você lembra, Pedro? Eu acho que é isso, 4º ou 5º nível. Não interessa se é o 4º ou se é o 5º. Já não é nem o 2º e nem o 3º. Aqui é o próprio, vamos dizer assim, o próprio presidente, o primeiro-ministro e o rei. O rei é figurativo, o primeiro-ministro é quem comanda o país. Ele é o líder, tá, do Sistema Nacional de Segurança, que é dirigido pelo primeiro-ministro e assessorado pelo Conselho de Segurança Nacional. A cultura de segurança energética nacional, ela inicia na escola, porque o pensamento deles é o seguinte: se essas crianças de 2, 3, 4, 5 anos vão passar a vida entendendo a importância de defender as infraestruturas críticas do país, porque quando a gente fala de proteger a infraestrutura crítica, a gente está falando, na verdade, de proteger o nosso estilo de vida. É o nosso estilo de vida que nós estamos protegendo. Não é a Petrobras, não é a CPFL, não. É o nosso estilo de vida. Como é que você chega em casa e toma um banho quente se estiver faltando energia? Como é que você pega o carro e vai deixar seu filho se não tiver combustível? Como é que você vai pegar o seu filho e levar para o hospital se não tiver o hospital porque não tem energia elétrica, porque não tem... Entende como afeta muito mais do que simplesmente a empresa? E é isso que o país entende e ele começa a motivar desde a mais tenra infância a consciência de proteger as infraestruturas críticas. Essas crianças, quando crescerem, vão ser presidentes de empresas, vão ser, por que não, primeiro-ministro do país, grandes empresários, ou independente de que função seja. Todos vão ter aquela missão, como princípio, a proteção das infraestruturas críticas do país. Isso vai ser estratégico para eles também, em que áreas eles estiverem nas suas vidas futuras. Visão integrada da segurança, ameaça física e cibernética, já está materializada nessa documentação, e a segurança corporativa está dentro da Estratégia Nacional de Defesa. A gente está falando aqui de segurança corporativa. Então, existem os conselhos, os comitês, onde Exército, Marinha, Aeronáutica, todos os entes federais estão lá representados, maravilhoso, mas está lá, qual é a maior empresa de energia do país? Está lá representada. Qual é a maior empresa da área de saúde? Quais são as maiores empresas relacionadas às infraestruturas críticas? Fazem parte dessa estratégia. E assim eles conseguem. O federal ele tem uma capacidade muito forte financeira, né? Capacidade de planejamento, e as empresas têm uma capacidade técnica muito mais forte para entender como resolver aqueles problemas relacionados à segurança da infraestrutura crítica dentro do seu setor. Assim, ente federal e empresa privada conseguem resolver esse grande problema. Como funciona nos Estados Unidos? Que é sistemático e rigoroso. As negligências de segurança são tratadas de forma rigorosa pelo judiciário. Então, olha, os Estados Unidos estudou, documentou e diz: você tem que fazer isso, amigo, assim, detalhado. Tudo o que tem que ser feito. Não adianta dizer que eu não sabia, não dava para prever. Até terrorismo, até ato terrorismo, nos Estados Unidos, pelo judiciário, não é mais considerado imprevisível. Ato terrorista é previsível.
Então, isso fez, aquela corrida que eu falei depois do CIP 14, fez com que as empresas corressem para desenvolver. Você que mora lá nos Estados Unidos, se eu falar alguma besteira aqui, por favor, concorde comigo, tá? Não fale nada agora, só lá fora, você me avisa. E depois disso, as empresas passaram a correr e a desenvolver numa velocidade muito maior todos esses estudos relacionados principalmente às suas ameaças e vulnerabilidades, mas também impacto e probabilidade, tá? Tem estudos para os dois, para que eles identifiquem qual a melhor estratégia para mitigar os seus riscos, sempre envolvendo pessoas, processos e tecnologias, que é o tripé da segurança. E o maior número de estudos, normas disponíveis lá nos Estados Unidos. Brasil, como funciona o Brasil? Infraestrutura crítica de dimensões continentais, não é preciso explicar para vocês a nossa realidade geográfica, e também de locomoção, né? Não basta ser grande, a Europa também é grande, mas é muito interconectada por vários modais. Aqui no Brasil não tem essa realidade. A matriz energética é controlada por multinacionais, e isso traz um risco maior inerente àqueles países, como a gente já falou. Setor financeiro, no Brasil hoje, que é uma das infraestruturas críticas, é o setor mais desenvolvido, relacionado à proteção cyberfísica das suas infraestruturas, tá? Não é só cibernética, física também. O tema só entrou na pauta do GSI em 2006, no caso do Brasil, né? O que fez com que esse processo no Brasil, primeiro, iniciasse muito tardiamente. E, iniciando muito tarde, e já no quarto, quinto, sexto escalão dentro do Brasil, ele não tem um incentivo político, não tem um incentivo financeiro e os meios necessários para fazer frente aos desafios que essa envergadura de uma proteção das infraestruturas críticas numa matriz de dimensões continentais se tornasse, acho que a palavra melhor seria impossível de resolver. Essa equação não fecha da maneira como ela está dimensionada e sendo tratada hoje. Então, as ações hoje são isoladas, o governo toma suas ações e os setores também não tomam ações. As ações são empresariais. Cada empresa entende e desenvolve a sua própria estratégia de proteção e resiliência. Ainda no Brasil, hoje, existe um sistema chamado Proteger, é um sistema integrado de proteção. Esse projeto, que inclusive, não sei se alguém aqui sabe, se não, depois é bom conversar na própria empresa, isso é um caso muito interessante. Esse projeto, chamado Proteger, ele iniciou aqui dentro da Petrobras. Tá? Então, um projeto que hoje ele é administrado pelo Exército, pelas Forças Armadas, mas que nasceu dentro da Petrobras. Ele deveria cobrir, ou ele vai cobrir, 664 estruturas, onde 1/3 dessas estruturas faz parte do setor elétrico no país. Existe dentro desses projetos uma possibilidade imensa de parcerias público-privadas, pelos mesmos objetivos que a gente falou, tendo como exemplo Espanha e até Estados Unidos também. No caso dos Estados Unidos, vale a pena vocês estudarem, acessarem esse site do InfraGard, nos Estados Unidos, que é um setor que ele desenvolve, primeiro que ele entende os problemas e desenvolve estratégias, frameworks relacionados à proteção e resiliência, e ele congrega diversos entes, desde FBI, a CIA, a outros entes do governo, mas também empresas do setor privado, associações, empresas mesmo, sindicatos, associações de classe. Você tinha ouvido falar do InfraGard lá? Você participa? Olha aí. Então, é efetivo, existe, é um... Então, isso é uma prova de que é possível fazer. Sim, é possível fazer. Agora, os interesses e os incentivos para que seja feito... Aliás, essa iniciativa, se não me engano, não foi iniciativa do governo, tá? Essa iniciativa foi iniciativa privada, mas ela era tão séria que o governo resolveu, resolveu abraçar essa iniciativa. Bom, na nossa região, Latinoamérica, eu vou deixar duas informações importantes. Existe um desequilíbrio muito grande. A gente vê um aumento das vulnerabilidades e ameaças relacionadas
as infraestruturas críticas e, na contramão, uma falta de profissionais de nível estratégico, tático estratégico, para mobiliar, para compor essas estruturas na América Latina. Muito se fala em prevenção, mas um dos colegas falou hoje aqui que, olha, alguma coisa vai acontecer. E sim, vai acontecer. Não existe risco zero, né? Risco zero só existe se você eliminar a atividade humana, tá? Isso é conceitual, e se vocês entenderem de outra forma, me deem um exemplo, por favor, mas não existe risco zero. Em não existindo risco zero, o que a gente faz é tentar diminuir a possibilidade daquele risco acontecer, mas pensando sempre na resiliência, porque algo vai acontecer, algo vai passar. E quando acontecer, quando o risco se materializar, o que eu tenho feito, o que já está preparado para que eu tenha uma resiliência maior àquele tipo de risco que aconteceu. Pode ser natural, um risco natural, um terremoto, um furacão, ou pode ser simplesmente um ataque cibernético ou um ataque físico, como no caso da Califórnia. Quero encerrar com esses números. Tá? Isso daqui foi um estudo feito pelo CPQD, Impactos Econômicos dos Cyberataques na Rede Elétrica Brasileira. Esse estudo levou em consideração apenas os setores da economia, serviços, indústria, o poder público, rural, saneamento de água e esgoto. Só esses setores. Isso aqui é um recorte do estudo, tá? O estudo é imenso. Eu trouxe aqui por conta do Rio de Janeiro. Essa primeira coluna é 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora e 1 dia. Então, 1 minuto de falta de energia elétrica no Rio de Janeiro daria um prejuízo de 1.200.000, aproximadamente. 1 dia de parada, 1.724.000. São Paulo, 1 hora, 1.500.000, 1 dia, 2.700.000. Aí tem esse estudo para todos os estados. Tá? Essa é a somatória. Se parasse um dia, todos os estados do Brasil, por 1 hora, o prejuízo direto relacionado apenas a essas áreas seria de 7 bilhões. Qual é a importância desse estudo? Primeiro, mostrar que é possível chegar a esses números. Segundo, dar um vislumbre do impacto cruzado dos riscos dentro da sociedade. Isso é falta de energia elétrica. Isso daqui não é o valor de multa que a empresa de energia vai ter que pagar. Isso daqui é o prejuízo que todos esses outros setores aqui vão ter dentro de 1 minuto, 3, 5, 10 e 1 hora, pela falta de energia elétrica. Tá? Esse mesmo estudo poderia existir pela falta de gás, pela falta de óleo, pela falta de gasolina, pela falta de qualquer um outro serviço, de qualquer uma das infraestruturas críticas. Falta de telecomunicações, falta de sistema financeiro. Qual seria o prejuízo se a gente passasse 1 hora sem nenhum banco funcionar? Você não compra, você não paga, você não recebe, você não anda no ônibus, você não para o nosso estilo de vida. Tá? Quando se fala de infraestrutura crítica, não está se falando de empresa, está se falando de estilo de vida, de uma forma como aquela sociedade se organiza e convive. Por onde começar? Isso é muito básico. Avaliar os riscos de forma integrada, definir nível de tolerância aos riscos, tratar os riscos intoleráveis, utilizar tecnologias, processos e pessoas, capacitar, treinar, motivar e monitorar as pessoas, atuar na prevenção, mas manter a resiliência e a segurança integral, cyberfísica. Tácito, mas é só isso? Sim, basicamente é só isso. Tá? Mas é simples fazer? Rápido? Não. Principalmente numa empresa de dimensões, são dimensões continentais, mas a Petrobras é o 2º estado do Brasil. Né? Vocês já devem ter escutado isso. Então, é um estado. Como é que a gente faz proteção dentro de um estado? Né? Vocês bem sabem, no Brasil, a complexidade que é fazer proteção e manter resiliência dentro de um estado. Bom, é isso. Esse livro vou deixar com o Efraim. Tem esse outro livro também de referência, que foi publicado em 2016. Mais literatura vocês podem encontrar na bibliotecadesegurança.com.br. Tem mais de 200
títulos disponíveis para download e mais de 2.000 títulos apresentados lá. É isso. Muito obrigado. Fico à disposição. Alguém tem... Alguém tem alguma pergunta? Eu pensei que vocês iam fazer... Iam me deixar... Você falou no Proteger, o projeto Proteger, eu me lembro disso. Não sei se continua, porque era no tempo do Coronel Arruda, né? Não sei se... E aí depois você falou que teve desdobramento, né? Pinheiro, você quer falar? O Proteger, exatamente, começou na Petrobras, eu me lembro, né? No SEMPS, eu acompanhei esse trabalho no SEMPS, né? Foi feito envolvendo com todos os gerentes, né? Mas depois, não sei, parece que foi descontinuado, né? Acabou. Alguém aqui na Petrobras, isso, melhor do que... O projeto Proteger realmente começou com a Arruda, foram feitas várias rodadas, né? Foram feitos produtos lá, inclusive a TIC usou isso para definir quais eram os sistemas críticos à época. Nós estamos no novo modelo lá de gestão de riscos com o pessoal da Inteligência e Segurança Corporativa, e nesse novo modelo está para correr novas rodadas desses. Já estão correndo, na verdade, tá? Então o pessoal já faz visitas às áreas para fazer esse levantamento de risco. Tá? Continua sendo, não com esse mesmo nome, Proteger, mas a atividade continua hoje lá na Gerência Geral do Marcelo Sá, é o Marcondes que está à frente dessa avaliação de riscos. Porque na época eu participei no SEMPS, né? Foi a época, o Zé Luiz até foi um daqueles que estavam à frente lá. Ok. Bom, e o porquê dessa interação entre Petrobras, Exército? Primeiro que a Petrobras praticamente nasceu das Forças Armadas, né? Assim como o metrô de São Paulo e várias outras estruturas do nosso país. E a missão dele é uma continuação do que era a missão da Petrobras, do Exército, né, que é proteger as infraestruturas críticas, entre elas a da Petrobras. E aí a parte política, não saberia lhe dizer. Mas a iniciativa, pelo que o Efraim falou, né, o Marcelo já tinha falado, continua dentro da Petrobras, continua as ações sendo feitas, e existe essa ação que aqui foi o embrião e que hoje é continuado pelo Exército. Tinha outra pergunta ali em cima? Boa tarde. Aqui tem uma. Desculpe. Opa. Aqui. De todas as palestras que até agora, apenas 2 não foi citado o homem como uma das grandes causas da segurança de redes, de sistemas. Assim, basicamente, qual seria o caminho para que esse problema, que eu vejo como sendo o principal, que é o ser humano, seja assim, mitigado a ponto de ele se tornar assim, mínimo dentro do processo de segurança? É uma questão complexa, aliás, talvez seja a mais complexa de todas a ser respondido. Porque desenvolver processo, você chama pessoas, escreve no papel, processo é fácil, assim, tecnicamente falando. Tecnologias, você compra uma câmera, contrata uma boa empresa, ela instala a câmera vai estar funcionando. Agora, como a gente diz lá no interior, vocês já viram, o meu sotaque é do sul, né? Do sul do Rio Grande do Norte, ali, Natal, por ali. Aliás, quem é a pessoa que você falou? Tem uma pessoa de Natal aqui? Ah, não é uma, tem várias pessoas. Aí, vamos fazer um churrasco depois. O que dá liga a tudo isso, a qualquer processo, a qualquer sistema de segurança, o que dá liga são pessoas. São as pessoas que fazem funcionar. De novo, por exemplo, o mundo físico e o mundo virtual. Não existe mundo virtual. Existe o mundo. A parte que a gente chama de virtual, de novo, é didaticamente uma forma de se referir. Quando a gente fala do mundo virtual, todo mundo sabe do que a gente está falando. Isso é didático. Agora eu quero que alguém me diga se por trás de alguma imagenzinha, fotozinha lá do Facebook, mesmo que seja um avatar, mesmo que seja falso, um perfil falso, atrás existe uma pessoa. Pode não ser a da foto, mas existe uma pessoa lá atrás. Então, o mundo que a gente chama de virtual hoje, ele é uma extensão do mundo físico. É mais ou menos fazer uma analogia lá na década, lá atrás, quando surgiu o primeiro telefone. Imagina que antes a gente só falava
na distância que um dava para escutar o outro. E, de repente, você pega um troço que põe no ouvido, fala, e o outro, do outro lado da cidade, está escutando. E, mágica. Só pode ser coisa do capeta ou qualquer coisa assim. Hoje nós temos sistemas em que a gente coloca as informações e elas ficam lá, como o colega falou, nessa tal de nuvem, né? Que nada mais é do que servidores. Porque eu tenho certeza que lá no céu não fica nada. Tá de novo na Terra, em algum servidor físico, pode ser incerto, impreciso, ou até fragmentado, como é. Mas ele está fisicamente em algum lugar. Tá? O clusterzinho lá, físico, ele está lá. Mas respondendo diretamente, de forma bem objetiva, processo de seleção, treinamento e capacitação e fiscalização, 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 e assim vai. Tá bom, não é só fiscalização, é fiscalização e treinamento, fiscalização e conscientização, fiscalização e treinamento. Porque o ser humano, a nossa tendência natural é esquecer tudo aquilo que a gente não usa. Lembra as poldas neurais? Não usa, vai podando e vai cortando. É natural e vai ser assim, e não vai mudar. Então, você treinou, capacitou, ele passou a ter consciência, mas vai entrar no esquecimento. Então, ele precisa ser motivado. Né? Outro treinamento com laranja, com número, com filme, com storytelling, das mais diversas formas, porque as pessoas também têm formas diferentes de aprender informações. Uma é sinestésica, a outra é mais visual, a outra é matemática, e assim vai. É isso, amigo. É a parte mais difícil, porque a gente vive em sociedade, e a sociedade é feita de seres humanos, e cada um com seus problemas. Né? E a forma de selecionar, ou seja, de fazer a diminuição dos problemas, é através da seleção. E depois da seleção, já que vão entrar algumas pessoas que ainda vão ter uma motivação para praticar algo que não seja o correto, elas precisam ser treinadas, orientadas para diminuir. E a fiscalização, porque dentro da curva de Gauss você vai ter os 20%, 25% que jamais, nunca, em condição nenhuma, fariam algo errado, os 50%, que é o famoso Maria vai com as outras, e os 25% que vão sempre querer fazer algo errado. Por isso que a fiscalização, por isso que precisa ter os controles, é para esses 25%. E o treinamento, conscientização e formalização é para que esses 50% sejam motivados a fazer a coisa certa. Aí você diminui os problemas relacionados a pessoas. Não sei se eu também consegui responder, porque é uma pergunta complexa. Mais alguma? Um programa de proteção de infraestruturas críticas, ele contempla ou pode incluir uma gestão da continuidade operacional, contendo plano de contingência, plano de recuperação de desastre, plano de comunicação aos gestores de processos, stakeholder? Sim, pode. Tem uma outra apresentação que eu falo da linha do tempo relacionada à maturidade das organizações. A organização começa com os mais simples processos, que é um plano de segurança, é uma avaliação de riscos, e ela vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Tem o momento do problema, ou seja, o risco se concretizou. Tem um antes e tem um depois. Principalmente o depois do problema acontecendo, que esse nível de planejamento, tá, o pós-evento, ele acontece antes, né? Mas o foco dele é pós acontecer alguma coisa. Já é para um outro nível de maturidade de organizações, como é o caso da Petrobras. Tá? Aviação civil, empresas que tratam com riscos ou com probabilidade alta, ou com impacto alto, ou com probabilidade e impactos muito altos. Então, elas precisam ter um plano, que é o plano de contingência, continuidade de negócio, que dentro desse planejamento vem a parte de comunicação, comunicação com mídia, imprensa, media training, tem diversos desdobramentos dentro de um planejamento. O foco é continuar o negócio, mesmo tendo acontecido um fato indesejado. Aconteceu? Aconteceu. Como recuperar? Como fazer com que volte à normalidade? E aí tem todo um processo que seria uma outra palestra de continuidade e recuperação de negócio, BCP e DRP. Oi, Tácito. Leandro, aqui da SC. Parabéns aí pela palestra. Obrigado. Eu queria saber de você se você tem percebido nas empresas por onde você tem visitado ou teve contato, se na gestão de risco que elas fazem, elas têm considerado
segurança cibernética ou a segurança cyberfísica, como você chama? Não entendi. Se elas estão fazendo? Se elas estão considerando, na gestão de risco delas, a segurança cibernética e a segurança cyberfísica. 99% ainda não. Uma área trata de uma coisa, outra área trata de outra coisa. Tá? Essa integração está começando a existir. Esse seria um nível, inclusive, bem mais à frente do que o nível que ele falou, que é um de recuperação de desastres, continuidade de negócio, recuperação de desastre, que já é um nível muito alto. Tá? E isso não depende só de nível de maturidade. Isso é necessário conscientização da alta administração para chegar nesse nível, que é um nível colegiado. Tá? Dentro daquele primeiro slide que a gente mostrou, que como que se protege as organizações, que é através de uma estratégia de gestão de riscos, e não são riscos de área A, B ou C, são riscos de negócio. A gente está falando do negócio da organização, dos objetivos daquela organização. E você só consegue falar de manter e garantir os objetivos da organização se você tiver uma área colegiada para tomar decisões. Porque essa decisão é tomada ou por um CEO, ou por um diretor financeiro, ou por um diretor de operações, ele tem os seus filtros pessoais, ele vai ter os seus filtros profissionais dentro da organização, seus objetivos profissionais dentro da organização. O que é que eu posso lhe falar? A maioria das empresas não faz. Algumas empresas estão começando a fazer, mas elas ainda fazem com focos diferentes, porque, por exemplo, a segurança da informação, a própria 27005, o foco dela são controles. E se você pegar a 31.000, que é gestão de risco, 27005 é gestão de risco em tecnologia de informação, e a 31 é gestão de riscos. Se você pegar a 31.000, ela fala riscos de negócio. Ela vai para o nível estratégico e ela trata riscos. Contextualização, identificação, análise, avaliação e controles. Controles é a última etapa da ISO 31000. E o foco da 27005 é controles. Inverteu, você pegou o controle e botou lá para o início. Mas o controle é consequência. Então, a TI ela ainda tem muito esse foco, e eu vi hoje, na maioria das palestras aqui, falando de usar sistema tal, tal e tal, porque lá já tem os controles, para você usar os controles que melhor se adequar. E eu entendo, a 27000 fala dos controles, e está lá os tantos controles para você dizer tem, não tem, tem mais ou menos, qual o grau de maturidade que existe. A 31000 não tem esse foco. Ela não está focada em controles. Então, isso ainda tecnicamente, ainda é um entrave que está sendo resolvido. Em alguns fóruns de segurança de informação, alguns profissionais estão abandonando a 27005 por conta dessa dificuldade, estão assumindo a 31000 como estándar para fazer gerenciamento de risco, e para avaliar controles, usa os outros estándares que já existem na área de segurança de informação, da família 27 mesmo. Mas, para fazer gestão de risco, falar na mesma linguagem da empresa, nenhuma outra área da empresa, ou poucas áreas da empresa, falam de risco com foco em controles. Falam de risco com foco nos riscos, e riscos cruzados. Então, essas empresas estão desenvolvendo comitês de gestão de risco, onde está lá o presidente, pode ser o presidente desse conselho, mas pode ser um outro diretor, sendo o presidente, e ele é o sponsor, ele é o responsável pelo comitê, mas não o presidente. E tem responsáveis das principais áreas da organização, com foco no negócio. Eu trabalhei na empresa, teve um problema, desenvolvemos esse comitê, passamos 1 ano e meio tentando implementar o comitê, e o comitê não ia para frente, porque depende de relacionamento de pessoas, de novo pessoas. E qual foi o motivador? Qual foi o ponto que nós encontramos para ultrapassar essa barreira? Ajudar as áreas a desenvolver negócio, aumentar a lucratividade. Porque na hora que nós pegamos contratos de 100, 150, 200 milhões e encontramos 3% de riscos relacionados à segurança da informação e mostramos para o presidente que não tinha nenhum controle naquele projeto para mitigar aquele risco e que o risco estava no colo do presidente e que o presidente, em 1 ano de contrato, tinha um risco acumulado de 600 milhões,
caiu para trás, deu 2 piruetas, 2 cambalhotas, ficou vermelho e perguntou, mas como assim? Eu não sabia. Eu disse, lógico que não. Isso nunca foi feito. Então, quando você muda de riscos, falando de técnica, de bit byte, e passa a falar de negócio, quanto você pode aumentar de faturamento, ou seja, de receita, de lucratividade, ou quanto você pode perder. Aí muda. Isso sem falar da parte de risco de imagem, político e outros riscos que, por exemplo, empresas como a Petrobras têm. Mas seria outra palestra para a gente falar disso. Desculpe. Mais alguma? Encerramos. Encerrou? Muito obrigado, Petrobras, Efraim, Marcelo.